Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio, tudo bem? Estamos aqui para apresentar mais uma aula da Mantuan, diferenciar para incluir ou excluir, por uma pedagogia da diferença. Maria Tereza Egler Mantuan, inclusive tem aí no canal também um simulado da Mantuan interessante. Mas antes de começar, eu vou reduzir a minha tela aqui, né? Antes de começar, eu queria falar para vocês da minha parceira do canal ECOA. A gente tem aí vários livros, né, que podem ajudar na sua preparação. Então, esses produtos, né, de pedagogia, os nossos produtos aí dessa parceira ECOA, que está aqui junto com o canal, opções de livro preparatórios com questões, né, questões que caem em prefeituras. Então, eu vou deixar o link aí para vocês. Livros de pedagogia, 800 questões comentadas, pedagogia para concurso, enfim, tem uma série de livros. E você, comprando pelo link, você também usa o cupom professor Fábio Inácio 10 para garantir 10% de desconto. E se você quiser testar os seus conhecimentos, aí tem uma novidade, olha aqui, né? Olha, um simulado da ECOA. Você vai se inscrever, né? Você vai se preparar, vai ter lá 25 questões para você fazer. Olha aqui, você se inscreve, você recebe um e-book com questões comentadas, né? E aí você vai se preparar, você vai ter acesso a esse simulado pelo link, vai ter até o dia 31 para resolver, 31/3, e em abril nós vamos fazer a correção desse simulado no dia 3/4, às 19 horas. Inscreva-se, é baratinho, né? Acessível. E quem é seu professor? Sou eu. Exatamente, aí um pouco do meu currículo na área da educação, né? Os vários cargos que eu já ocupei. Então, se inscreva, vai lá e se inscreve, que vai ser bastante legal e bacana, e a gente tem uma oportunidade aí de aprender com questões e comentando essas questões. Bom, agora nós vamos para o texto, né? Texto, certo? Diferenciar para incluir ou para excluir, texto que cai aí em vários concursos e inclusive está também no concurso de Itapevi, né? Então, Maria Tereza Egler Mantuan, um clássico aí uma autora que fala muito da inclusão, e inclusão é um tema muito solicitado. Então nós vamos fazer uma leitura turbinada, né? Aquela leitura com comentários. Em sua aproximação inicial, a inclusão escolar foi entendida sumariamente como a inserção dos estudantes com deficiência que frequentavam classes e escolas especiais nas turmas das escolas comuns, né? Então, antigamente, como é que era o ensino? Tinha turmas regulares e tinha as classes especiais, né? Onde os alunos com deficiência eram separados dos demais, né? Conquanto ainda muitos a concebam assim, estamos chegando pouco a pouco à compreensão de seu mote: garantir o direito à diferença na igualdade de direitos à educação. E isso é muito importante. Por quê, gente? A inclusão, por que existe a inclusão? Muita gente fala assim, mas é difícil, não sei o quê, né? Mas a inclusão, gente, ela é para todos. Por quê? O aluno, que a pessoa com deficiência, ela vai viver no mundo real. Ela não vai viver no mundo especial, preparado só para ela. Não, ela vai viver no mundo real. E nós também precisamos aprender a conviver com essas pessoas, a entender as suas necessidades. Por que a inclusão é importante? Veja, você está formando pessoas ali, né? Então, dali sairão engenheiros, arquitetos, políticos, vereadores, faxineiros, enfim, todos os tipos de profissão que saem numa escola, né? As pessoas vão optar por vários caminhos, atendentes. Então, é importante você entender que existe um deficiente visual, que existe um cadeirante, porque na sua profissão você vai pensar nisso.
Eu atendo. Nossa, e as pessoas que não... as pessoas surdas, as pessoas que têm deficiência visual, isso vai mexer com a sua sensibilidade, vai transformar essas pessoas que muitas vezes passam invisíveis na sociedade a chamar atenção, né? Desenvolve ali, não só elas vão se desenvolvendo, porque elas vão aprendendo cada vez mais a conviver com as dificuldades também inerentes da vida, mas a gente também, né, vai formando pessoas que saem, que têm consciência que existem pessoas com deficiência e que o mundo precisa ser preparado também para atender essas pessoas. Então imagina um engenheiro, na hora que ele for fazer uma obra, ele vai falar assim: nossa, estou lembrando daquele meu amigo cadeirante da minha escola, como era difícil quando a gente tinha que subir, né, não tinha rampa. É isso que é a inclusão. É despertar a consciência coletiva para a questão da inclusão, né? Então, a educação brasileira, na Constituição de 1988, tem como princípio a observância do direito incondicional e indisponível de todos os alunos à educação. Veja, é o que eu falo, educação é sempre ampla, né? Então, é atender a todos, né? E, claro, a Constituição de 1988, ela traz a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2007, que foi assimilada ao nosso ordenamento constitucional e corrobora esse direito. Então, a convenção que veio depois da Constituição, o Brasil adotou. Então, adotou, passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. A garantia do acesso e permanência de todos à escola comum é absolutamente necessária, entendeu? Necessária, mas insuficiente para que a educação inclusiva se efetive em nossas redes de ensino. Porque não basta incluir, colocar na escola, porque às vezes você coloca na escola, mas a criança continua excluída, né? Então, é preciso uma mudança de concepção, certo? O direito à diferença é determinante para que sejam cumpridas as exigências dessa educação, propiciando a participação dos alunos no processo escolar geral, na medida das capacidades de cada um. Então, a Montauan está falando muito isso. E uma das dificuldades na inclusão, gente, é que as pessoas às vezes começam a limitar a pessoa que tem deficiência. Não pode, tá? Não pode ficar limitando. Você tem que incentivar a autonomia, tem que incentivar a criança a ser autônoma, a não ficar tão dependente, se for o caso dela ter uma dependência. Existem crianças que têm deficiência e são extremamente autônomas, né? Cada deficiência tem as suas peculiaridades, mas é importante isso, e é importante que a sociedade não enxergue a pessoa como um coitadinho. Não, é uma pessoa, é um cidadão de direitos, que tem consciência, que tem desejos, que tem sonho, como qualquer pessoa, certo? Quando nos referimos à igualdade, estamos falando de direitos iguais e não de educandos igualados e reduzidos a uma identidade que lhe é atribuída e definida de fora, formando conjuntos arbitrariamente compostos de bons e maus, repetentes e bem-sucedidos, normais e especiais. Quando nos referimos ao direito à diferença, estamos tratando da diferença entre os estudantes que, mesmo passíveis de serem agrupados por uma semelhança qualquer, continuam diferentes entre si, dado que diferença tem seu sentido adiado infinitamente, ou seja, é aquela coisa que eu falo do DNA da educação, a pluralidade, a diferença, é isso que é importante, o direito à diferença, né? Então isso é um direito, todo mundo, ninguém é igual ao outro, né? Então as pessoas são diferentes e é importante que a gente não fique, que a autora fala, categorizando as pessoas, né? Bom, mal, normal, especial, né? Repetente, bem-sucedido, certo? Diferença e identidades na escola. As práticas de inclusão giram em torno de uma questão de fundo, a produção de identidade da diferença. Coloca em xeque a estabilidade da identidade, usualmente compreendida como algo fixado, imutável,
questiona a diferença como uma referência pela qual alguns grupos discutem seus traços a partir de concepções de comunidade, enfatizando as necessidades comuns desses grupos. Os sentidos da identidade e da diferença nos fazem cair em muitas armadilhas, obrigando-nos a caminhar com cuidado para evitar as insidiosas ciladas, né? Aquelas coisas que a gente acaba caindo, inclusive até os pais, né? Acabam caindo. Outro dia, vou citar um exemplo. Uma pessoa na escola falou assim: a mãe reclamou porque o aluno comeu o lápis, a professora não viu. Meu filho é autista. Mas eu falei: mãe, tem aluno que não é autista e come lápis também, né? Então as pessoas começam a categorizar: comeu lápis porque é autista. Não, essa criança morde lápis, né? Tem um aluno uma vez que comeu um lápis inteiro, ficou com a boca toda, né? E não era autista, não tinha deficiência, né? Então as pessoas, isso é uma das ciladas, né? Ou a gente ser extremamente cauteloso, ficar ali limitando a pessoa. Nossa, ela é uma deficiente visual, será que ela vai conseguir ir sozinha para a sala? Mas ela vai, entendeu? Porque ela sabe, a gente fica ali, né? Isso são as ciladas que muitas vezes acontecem. A inclusão implica pedagogicamente na consideração da diferença dos alunos em processos educacionais iguais para todos, porque todos são diferentes, né? Não precisa ter deficiência para ser diferente, certo? A ambivalência dessa situação assemelha-se a andar no fio da navalha. Exige um equilíbrio dinâmico dos que atuam nas escolas para que possam atender plenamente o que a inclusão prescreve como prática pedagógica. Ou melhor, para não cair em diferenciações que excluem e nem pender para a igualdade, que descaracteriza o que é peculiar a cada educando. Então um cuidado que tem que ter. Não diferenciar tanto o que exclui e nem tratar todo mundo igual, sendo que existem alunos, né, não precisa ser com deficiência, isso está no princípio da equidade, que precisam de mais atenção, de mais dedicação. Isso não precisa ser uma pessoa com deficiência, até porque existem alunos com deficiência que têm, né, como eu falei, eu tenho alunos na escola autistas que são os melhores alunos da sala, né? Então, enfim, não é uma questão que a gente fica ali categorizando. Tem autismo, não pode fazer isso. Tem isso, não pode fazer aquilo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, até porque as deficiências, elas são diferentes, elas são diversas, tá? Então, isso é peculiar a cada educando. A igualdade gera identidades naturalizadas, estáveis, fixadas nas pessoas ou em grupos, e ela tem sido úteis para que a escola defina aparatos pedagógicos e estabeleça em sua organização critérios e perfis educacionais idealizados. A diferença não cabe nesses perfis engessados. Nas classificações de identificações que encerram os estudantes mais adiantados, por exemplo, em uma dada turma, os mais atrasados em outra. Os alunos são sujeitos únicos, singulares, heterogêneos, que não se encaixam plenamente nelas, né? Então a questão da singularidade, da heterogeneidade fazem parte do DNA da educação. Cada aluno é um aluno, né? Cada pessoa é uma pessoa. Fábio, isso é óbvio. Mas como diz uma amiga minha, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? A diferença e as entidades são tão estáveis quanto o processo de significação do qual depende. Elas têm sentidos incompletos e sendo cara e coroa da mesma moeda. Ambas estão sujeitas a relações de poder, entre as quais exercidas na escola. Então, vamos lá. Diferenciar para incluir ou para excluir? Na lida com os professores e pais de alunos com deficiência, é comum chegarem até mim casos em que uma criança ou jovem é barrado no acesso à escola em razão de sua diferença, o que não pode, né, por lei, tá? Não pode. A escola é para todos. Mas a gente não tem condição de atender. O poder público tem que providenciar as condições
para atender, né? Tal motivo tem sido usado para justificar o despreparo dos professores, das edificações, mobiliários e ambientes físicos das escolas, concebidos para o que se enquadram em um padrão, os que não exigem mudanças no que está estabelecido e aceito para alguns e não para todos. O fato é que as pessoas não se reduzem a modelos identitários estabelecidos arbitrariamente e produzidos pela dificuldade de lidarmos com o caráter emergente, imanente e inacabado do sujeito em todas as fases de sua existência. Então esse parágrafo esse trecho, né, melhor dizendo, é muito importante. Essa exclusão, né, que são as barreiras que são criadas, as barreiras atitudinais principalmente, e as barreiras físicas, né, ou seja, a ausência de uma rampa, de um piso podotátil, né, de material em braille, de intérprete de libras e por aí vai. Mas uma das barreiras mais difíceis são as atitudinais. Inclusão, isso aí, não, inclusão. As pessoas já veem como algo que é um problema, né? Então isso é uma barreira atitudinal. É justamente isso que a Mantuan está falando. As diferenças definidas por agrupamentos constituídos pela semelhança de um ou mais atributos tendem a se tornar permanentes, reificadas, descartando o caráter mutante da diferença e sua capacidade de escapar a toda convenção possível. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas imagens que a gente cria da pessoa com deficiência, da pessoa sem deficiência, do aluno bom, do aluno que não tem um bom desempenho, né? Então a gente às vezes fica categorizando as pessoas e a gente tem que ter muito cuidado com isso na educação, né? Quando se abstrai a diferença para chegar a um sujeito universal, a inclusão perde seu sentido. Conceber e tratar as pessoas igualmente esconde suas especificidades. Porém, enfatizar suas diferenças pode excluí-las do mesmo modo. Então, é aquele fio da navalha que ela falou, né? Ou seja, se eu trato todo mundo igual, eu estou excluindo, né? Por quê? Aquele precisa mais de mim. Não precisa ser o aluno com deficiência, aquele aluno que teve mais dificuldade, né, que não teve ali tantas oportunidades, às vezes familiar, de aprender, às vezes na escola, então ele precisa de mais apoio, de mais, né? Precisa, certo? E se eu trato todo mundo igual, tem aquela famosa charge dos caixotinhos, né? Tem 3 pessoas com alturas diferentes, um baixinho, um de média estatura e um alto. Aí eu vou e dou um caixotinho para cada um, e tem uma cerca para eles assistirem o jogo. Só que aí o alto vai ficar mais alto ainda, né? Então ele vai ver muito bem. O de média fica ali no limite da cerca vendo o jogo ali. E o baixinho, coitado, recebeu um caixotinho, ele precisava de 2, ele está vendo a cerca só, né? Então eu vou até mostrar essa charge para vocês. Nós não estamos fazendo equidade. Aí o que é equidade? O que tem menor estatura, eu dou 2 caixotinhos para ele. O que tem média estatura, eu dou um caixotinho para ele. Aí ele vai ver bem. E o que é alto? Esse nem precisa de caixotinho, né? Só ele ali já consegue ver o jogo pela cerca. Então o que isso tem a ver com a educação? Tem a ver com os alunos. Existem alunos que se eu só dar uma coisinha, ele já vai sozinho. Tem outros que eu preciso dar uma ajuda um pouco ali, uma atenção, mediar, preparar uma atividade e tal. E outros que eu preciso, né, ter um trabalho ali, uma mediação maior. Então, como encarar o processo ardiloso de desequilibração impostos pela inclusão? Como ir em frente sem cair nas suas armadilhas, né? Deixa eu só mostrar a charge do caixotinho aqui, né? Que agora
Vou pegar aqui ao vivo para vocês, ao vivo é ótimo, né? Só para mostrar a questão aqui, olha aqui, isso aqui que eu falei para vocês, né? Ó, vou colocar aqui a imagem para vocês verem, né? Do que é igualdade e equidade. É exatamente isso aqui que eu estava falando para vocês, né? Equidade muito mais do que igualdade, olha aqui, ó, né? Tá, não sei se dá para ver, tá pequenininha a imagem, né? Então aqui você tem imagem desse, ó, aqui, ó, o caixotinho, né? Olha aqui, ó, esse aqui, ó, inclusive uma rampa, né? Porque ele é cadeirante, ó, que bacana, né? Então tem uma rampinha aqui, ó, para ele, e aqui tem 2 caixotinhos, ó. Olha aqui, ó, ele excluído, ó, porque nós só deram um para ele não consegue ver, né? Então é bem bacana essa imagem. Procure na internet, aí tem vários sites. Você coloca imagem da equidade, vai aparecer para você exatamente isso que eu estava comentando com vocês, certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa aula, né? Só para... Então, distinguir diferença de diversidade é um primeiro passo, né? Diferença e diversidade. Não se trata de um jogo de palavras, mas de reconhecer a natureza de ambos. A diferença tem natureza multiplicativa e não se reduz à identidade. A diferença vai diferindo e se reproduzindo. A diversidade tem a ver com o idêntico e, portanto, com o existente, o imutável. Então é importante, eu sei que isso às vezes parece complicado, mas essa diferença entre diferença e diversidade. Então você tem o conceito de diferença, natureza multiplicativa e não se reduz à identidade, tá? Ela vai diferindo e se reproduzindo. E a diversidade tem a ver com o idêntico e, portanto, com o existente, o imutável. Identidade e diferença não se compõem. Anotem isso aí. Ademais, estamos habituados à forma de representação da diferença que são resultantes de comparações e de contrastes internos. As peculiaridades definem a pessoa e estão sujeitas a diferenciações contínuas, tanto interna como externamente. Para Bourboullis, né, espero ter acertado, estudioso do tema, a forma usual de pensar a diferença é estabelecendo diferenças entre, que resultam de oposições binárias e nos remetem ao idêntico, ao existente, a ideia da diversidade, né? Eu sei que é um parágrafo um pouco complexo do ponto de vista do pensamento da autora, né? Mas são definições importantes para que você não confunda essa questão da diferença e da diversidade, tá? Diferença tem natureza multiplicativa e não se reduz à identidade. Isso pode aparecer na sua prova. E a diversidade tem a ver com o idêntico, certo? Que é onde você tem uma espécie de padrão, né, ali estabelecido e, claro, você vai vendo as diversidades que existem. Nossa, faltou voz agora. Vamos lá. Os modos de subjetivação nos aprisionam na representação pela qual o outro nos define. Uma identidade enunciada resulta do poder de assujeitamento de quem nos nomeia. Segundo Guattari, a produção subjetiva, ou melhor, a fixação de uma identidade atribuída de fora, torna a pessoa tributária de verdades universais, que a fazem perder a sua singularidade e se submeter à exclusão. É justamente, né, aquilo que a gente fica o tempo todo ali produzindo identidades, né? Tal pessoa é assim, tal pessoa assada, né? Tal pessoa se comporta desse jeito. Então a gente vai criando ali verdades universais, né? Que fazem a pessoa perder essa singularidade, porque cada um é uma pessoa, né? E isso às vezes submete à exclusão. Por se apoiarem no sentido da diferença em discursos científicos que instituem a identidade pela definição de desvios e da normalidade, né? Então aquele padrão que se espera
que todo mundo tenha. Então, eu entro numa sala de aula, eu quero que todo aluno seja estudioso, seja dedicado, seja educado, seja uma pessoa maravilhosa, né? Mas não é, certo? Então, você tem alunos diferentes, diversos, né? Aí, cuidado com a diferença e diversidade, olha eu aqui caindo na armadilha, né? Então, você tem essa pluralidade de pessoas, essas singularidades que existem de cada um, né? Grande parte de nossas políticas públicas confirma o projeto igualitarista e universalista da modernidade. Então, aquela ideia de que todo mundo tem que ser ótimo, excelente, né? Então, os padrões estão colocados, né? Eu preciso ser magrinho, barriga tanquinho, malhado, né? São vários padrões que se estabelecem de beleza. Ao longo dos anos, isso vai mudando, de acordo com as mudanças culturais. Mas sempre se busca aí um projeto igualitarista e universalista. O que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e viram os índios? São selvagens, não estão, né, não são pessoas que a modernidade da Europa. Então, é sempre a visão, muitas vezes etnocêntrica, né, de uma cultura sobre a outra, certo? Embora já tenhamos avançado muito e desconstruir o sentido de diferença entre e desconsiderar a identidade idealizada e fixa do indivíduo modelar em nossos cenários sociais é ainda uma gigantesca tarefa. A diferença entre está subjacente a todos os entraves às mudanças propostas pela inclusão. Velada ou explicitamente, ao fazermos comparações, fixamos padrões desejáveis. Definimos classes e subclasses com base em atributos que não dão conta das pessoas por completo, excluindo-as por fugirem à média ou à norma estabelecida. O poder que subjaz a essas enunciações estabelece pela via da comparação os processos de diferenciação para excluir, que limitam o direito à participação social e o gozo do direito de decidir e de opinar de determinadas pessoas e populações. Essa tendência se opõe à inclusão e ainda é a mais frequente. Então, muitas vezes, né, aquela cultura, para usar o exemplo cultural aqui, aquela cultura que tem diferenças em relação à cultura do campo, por exemplo, né? A pessoa vive lá plantando, colhendo, naquela vida isolada do mundo urbano. Às vezes nós optamos por não aderir às tecnologias. Que absurdo! Esse povo está na idade da pedra, né? Essa gente é louca. Então, é aquela visão de quem mora no urbano, que depende do celular, da internet, de uma vida bucólica no campo, etc. Né? Então, isso, estou dando um exemplo, mas isso acontece na escola o tempo todo, a gente fica classificando. Eu não estou falando que eu também, às vezes eu pego, já estou classificando, né? Já estou fazendo padrão, e a gente faz isso, mas é importante que a gente reflita sobre isso, porque ela coloca, essa tendência se opõe à inclusão e ainda é a mais frequente. A diferenciação para incluir, como saída para se enfrentar as ciladas da inclusão, está se impondo aos poucos e cada vez mais destacando e promovendo a inclusão total. Não que a gente não tenha avançado, a gente tem avançado muito. Tal processo de diferenciação implica a quebra de barreiras físicas, atitudinais, comunicacionais, que impedem algumas pessoas em certas situações e circunstâncias de conviverem, cooperarem, estarem com todos, participando, compartilhando com os demais da vida social, escolar, familiar, laboral, como sujeitos de direitos e deveres comuns a todos. E esse processo, gente, precisa quebrar essas barreiras físicas, atitudinais, comunicacionais. E às vezes isso vem dos próprios pais, por insegurança, por medo, né? Então eu tenho exemplos assim muitos na escola. Uma delas é uma mãe que tinha muita insegurança que o filho, que é autista, participasse do intervalo. Aí se ele cair,
mas criança cai, né? Você não já ralou o joelho? Eu já ralei o joelho, já cortei o pé, já fiz um monte de coisa. A criança autista não pode participar do intervalo porque ela é autista, né? Porque ela pode cair, qualquer criança pode cair, não precisa ser autista para cair, né? Existem as questões de coordenação motora, que não era o caso do filho dela, nenhum problema de coordenação, né, motor, enfim. E então, às vezes o medo está dentro das pessoas que criam as barreiras, né? Criam as barreiras, tá? E a infância é normal, uma criança cair, uma criança se machucar, uma criança ralar o joelho, né? Claro que tem que ter cuidado, mas a gente não pode botar numa bolha, né? Nem tratar como uma taça de cristal que não pode sofrer nenhum arranhãozinho, certo? Porque a vida é feita de arranhões, de negativas, de frustrações, né? Então a gente tem que conviver com isso, tem que aprender. A escola está lá para isso, para a gente aprender com a frustração, né? Meu amigo não quis brincar comigo. Ai, olha, o amigo não quis brincar. É normal, é frustração, tem que aprender a lidar com isso. A vida é assim, né? Então, muitas vezes as pessoas querem o mundo idealizado. O mundo idealizado não existe, certo? Existe na nossa cabeça. Mas o real, ele não é assim. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu vou me frustrar? Sim. Eu vou fazer uma prova de concurso e não vou passar? Vou ficar triste? Vou ficar chateado? Sim. Isso é um processo, né, que acontece na vida de cada um. E o que faz a gente avançar e crescer é a gente saber lidar com isso, saber lidar com essas situações. Ao diferenciarmos para incluir, estamos reconhecendo o sentido multiplicativo e incomensurável da diferença, que vaza e não permite contenções, porque está se diferenciando sempre, interna e externamente em cada sujeito. Essa forma de diferenciação, na concepção de Bourles e de outros autores voltados para o estudo da diferença, é fluida e bem-vinda, porque não celebra, aceita, nivela, mas questiona a diferença. Eu costumo falar assim, às vezes as pessoas falam assim, né? Pessoas com deficiência. Se a gente fosse ser chato com o termo, né? Todo mundo tem deficiência, gente. Tem uns que têm deficiência de caráter, que é o pior deles, né? Então, deficiência, todo mundo, de certa forma, tem alguma deficiência. É claro que existe um rol de deficiências estabelecidos em lei para o autismo, cadeirante, deficiência visual, né? Que são aquelas que, inclusive, a lei ampara com as cotas nos concursos, etc. Mas deficiências, todo mundo tem, né? E então a gente precisa às vezes questionar essas coisas, porque às vezes a gente fica, aquilo que eu falei, fica rotulando, comeu lápis porque é autista. Não, criança normal, né, dita normal, entre aspas, né, às vezes também come lápis, certo? Com roion, enfim. Né? Existem algumas deficiências que têm alguns comportamentos, né, que precisam ali ser trabalhados com terapia, com apoio, certo? Isso existe. Né? Em uma palavra, enfrentar as ciladas da inclusão é reagir contra os valores da sociedade dominante e rejeitar o pluralismo entendido como uma incorporação da diferença pela mera aceitação do outro, sem conflitos e sem confronto. A inclusão desestabiliza a diferença tolerada e coloca em xeque a sua produção social como um valor negativo, discriminador e marginalizante. Olha que forte isso, né? A inclusão desestabiliza a diferença tolerada. E realmente ela propõe ali, quando você tem inclusão, uma série de reflexões, inclusive para nós, principalmente para nós, né? Então, isso é importante. Os que se envolvem na defesa dos preceitos inclusivos precisam estar atentos ao sentido da diferença como padrão produzido pelos que procuram se diferenciar cada vez mais para manter a estabilidade de sua identificação ou diferença. Aí mora o perigo.
há muitas formas de se contribuir para que se confirme o sentido desestabilizante da diferença, no qual a inclusão se fundamenta para que continuemos a progredir na direção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Deslizes que possam ocorrer no entendimento de um direito à diferença, com base no que esse significa, e durante os processos de diferenciação, criam problemas e caminhos equivocados para os que buscam construir uma pedagogia alinhada aos preceitos inclusivos. Os processos de diferenciação precisam ser cuidadosamente observados para que, na intenção de acertar, as escolas acabem se perdendo e caindo em armadilhas difíceis de escapar. Diferenciar para incluir é possível quando o aluno ou beneficiário de uma ação afirmativa qualquer estiver no gozo do direito de escolha ou não dessa diferenciação. E eu vou dar mais um exemplo. Tem um aluno que tem nanismo na escola. E claro, tem um banquinho, tem um negócio adaptado para ele. Ele não quer usar. Não, ele se vira, ele fica na ponta do pé, vai lá lavar a mão. E ele não quer. E a gente precisa respeitar isso. Ele não quer. Ele não quer. É direito de escolha dele. Ele quer fazer do jeito que ele consegue fazer. Então, é importante isso, para a gente não cair na armadilha de falar, não, tem que colocar o banquinho. Ele não se sente bem com aquilo. Então, é preciso, claro, respeitando aí a questão de saúde, de conforto, né? Às vezes a gente precisa conversar algumas coisas, mas se ele consegue e isso não atrapalha, não o prejudica, ótimo, né? É um direito dele escolher. Um exemplo desse direito é o aluno que pode optar pelo lugar que ocupará em uma sala de aula quando usa cadeira de rodas. Ele não é obrigado a se sujeitar à imposição de sentar sempre à frente de todos, em um lugar especial, definido por especialista, se a sua turma de colegas está localizada mais ao fundo. Olha um exemplo aí, né? Por que ele não pode sentar lá? Ah, porque é cadeirante. Eu estou restringindo. Toda vez que você restringe, você está excluindo, né? Então é importante, isso faz parte do DNA da educação. Viu alguma alternativa disso? Isso aqui pode cair como questão, né? Ah, uma historinha lá, de acordo com Mantuan, no texto diferenciar para incluir e excluir, a medida, né? A professora foi lá, determinou um lugar, a medida foi correta, foi incorreta, isso pode cair, né? Um aluno cego ou com baixa visão, que é o único a usar o computador na sala de aula, não está sendo diferenciado e excluído dos seus colegas. Se o computador o faz participar das aulas com autonomia e independência por meio de um leitor de tela, por exemplo. Ele também tem o direito de estudar os conteúdos escolares em braille, ampliados na fonte, com essa diferenciação são aceitáveis, porque não são recursos que o discriminarão em sala de aula. Então, esses exemplos são importantes. Nos exemplos de diferenciações citados, que envolvem inclusão nos processos educativos, estão resguardados os direitos à igualdade, de estudar e compartilhar conhecimentos com os colegas de turma, e a diferença, que assegura ao aluno equipamentos, apoio da tecnologia na sala de aula e outros suportes que lhe faculta a liberdade de escolhê-los, de modo que se sinta melhor assistido para participar das aulas e aprender. Nós tínhamos uma aluna com deficiência visual e ela usava a máquina em braille, né? Então, essa diferenciação ela é importante porque ela dá autonomia, ela inclui, certo? Há alunos que são diferenciados por participarem de programas de reforço escolar e outros cujos estudos são realizados de acordo com as atividades, conteúdos adaptados e limitados, que professores especialistas lhes prescrevem na ilusão de serem capazes de definir e controlar o aprendizado. Há mesmo intervenções que são realizadas por professores de educação especial, que acontecem na sala de aula, durante as atividades diárias, e que também diferenciam alunos, excluindo-os das turmas, mesmo temporariamente. E isso aí é um grande desafio, um grande problema e um grande ponto de interrogação que a Mantuan coloca aqui provocando, porque isso acontece nas escolas.
Porque chega em determinado momento que, né, a saída é fazer uma atividade separada, e isso não é bom, né? Mas às vezes também as escolas ficam ali. Mas a Mantuan está colocando aqui o ponto de vista dela. E claro que na prática, gente, eu sei que todo mundo fica angustiado com isso, né? Mas é importante a reflexão. E sempre que você está fazendo um concurso, você tem que responder de acordo com a autora. E não é de acordo com aquilo que você entende, que você está vendo na prática, certo? Muito cuidado com isso. Não briga com o texto. Responde de acordo com o texto. Mas eu não concordo. Só que a prova é de marcar a letra A, letra B, letra C. E é de acordo com o texto, diferenciar para incluir ou excluir. Eles não perguntaram assim, de acordo com o Fábio Inácio, né? E com o pensamento dele, certo? Então, muita atenção nisso. Muitos poderão entender que essas diferenciações são para incluir, pois do contrário, alunos seriam relegados pela escola por falta de atenção às suas necessidades. Ocorre que tais programas, por restringirem conteúdos e atividades escolares, são considerados discriminatórios e excludentes e atentam para a liberdade de estudantes aceitá-las ou não no período de aula. Na boa vontade de customizar o processo educativo de modo que se ajuste ao feitio de cada um, a exclusão se manifesta, embora estejamos pretendendo o contrário. A escola tem poderes para diferenciar e para identificar os alunos, submetendo-os a mecanismos de inclusão e de exclusão educacional. Uma pedagogia da diferença. A tendência de diferenciar o ensino escolar comum para certos grupos ou mesmo para um único aluno é uma prática que não corresponde a uma educação verdadeiramente inclusiva. Os aparatos pedagógicos que visam tornar menor ou maior o grau de dificuldade do ensino nas salas de aula, associar exclusivamente algumas atividades e níveis de dificuldade a certos alunos, realizar a escolarização de alguns seguindo uma programação à parte, mesmo que estejam gozando igual direito de estar com todos na sala de aulas, né, do ensino comum, eles continuam sendo excludentes e, portanto, descumprindo o direito à diferença. Tá? Para uma pedagogia da inclusão seja exercida nas escolas, ela deverá acolher a diferença de todos os alunos como próprias da natureza multiplicativa, de diferença que se reproduzem, não se repetem, se ampliam e não se reduzem ao idêntico existente. Esse acolhimento impede que o ensino e a aprendizagem escolares de alguns alunos sejam restritas a currículos adaptados, objetivos educacionais reduzidos, critérios de avaliação abrandados, terminalidade específica para a certificação escolar, facilitação de atividades sempre levando em conta o nosso poder de decidir sobre o que os alunos têm ou não capacidade de aprender. Isso é Maria Tereza Egler Mantuan, né, colocando o seu ponto de vista. Então, para ela, essa, muitas vezes, redução de atividades, adaptação, pode ser vista como uma exclusão, tá? Importante, gente, esse é a autora, né? A autora está provocando aqui o leitor a refletir sobre a inclusão. Eu sei que na prática isso acontece, eu sei que na sua escola existe isso, na minha, nas escolas existe. E a Mantuan está fazendo provocações para levar as nossas reflexões. Se não fossem os teóricos serem provocativos, a gente não faria reflexões, né? Aquilo que nos mexe, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos dá aquela dorzinha, né? Quando você lê, isso aqui eu não concordo, mas você fica pensando, né? Isso é importante. Por isso a gente não pode ter raiva da provocação do texto. A gente tem que refletir, certo? Traz procedimentos, diferenciam para excluir, são próprios de um ensino diferenciado que chega ao nível de sua individualização, ou seja, proposto sob medida para qualquer um. A pedagogia que queremos chegar não seria jamais concebida como uma pedagogia que congela identidades e que, em função dessa estabilidade construída, estabelece um campo específico, uma forma padrão para atuar cada uma delas. São típicas desse congelamento as pedagogias para alunos com deficiência intelectual, surdez, com problemas de linguagem, em que a customização do ensino
considera o cliente como um sujeito abstrato, desencarnado, para os quais se destinam procedimentos universalizados e generalizados. A esta maneira de fazer educação escolar, comum e especial, podemos chamar de pedagogia da diversidade. Anote isso aí, em que a diferença é redutível à identidade, a um dado cultural, à natureza. Na linha da diversidade estão as pedagogias das etnias, religiões, gênero, minorias, que têm um caráter estático e que celebram identidades estáveis, prontas, que se impõem como representativas de grupos que buscam outros objetivos da afirmação social. Essas pedagogias diferem da pedagogia da diferença, construída no entendimento pleno da inclusão, destinados a alunos que não se repetem e para os quais é impensável sugerir customização educativa. No âmbito dessa pedagogia, que é inclusiva por natureza, é o aluno que introduz a cunha da diferença ao ensino e aprendizagem, trazendo para a sala de aula mudanças substanciais que atingem o papel do professor, sugerindo moderação na sua função explicativa e na de sancionar acertos e erros, e deixando espaço para que a criatividade e as descobertas se manifestem a partir das experiências e busca do aluno. Né? Eu sei que muita gente deve estar pensando assim, isso é muito bonito no papel, né? Na prática. Gente, calma o coração. Por quê? É verdade, a educação é desafiadora. A gente não pode achar que não é, porque nós escolhemos ser educadores. E ser educador é desafiador, é lidar com o ser humano, é lidar com a diversidade, é lidar com a inclusão, é lidar com a indisciplina, com os problemas nas famílias. É isso. Se a gente quisesse bater carimbo, a gente ia fazer outra coisa, entendeu? A gente ia prestar o TJ, a gente ia trabalhar numa empresa que recebe, carimba, escreve e entrega, né, uma coisa. A gente ia trabalhar em fábrica de carro, sei lá, para soldar, ser mecânico, ser outra coisa. A gente escolheu ser professor, trabalhar com o ser humano. Trabalhar com o ser humano é complexo. Nas suas relações de trabalho existe complexidade, existe aquele professor que não faz, existe o diretor que é chato, existe a coordenadora que é insuportável, que faz isso, que faz aquilo. É o ser humano, é a vida. A gente vive na família. Eu não me dou bem com meu marido, com a minha esposa, com meu filho dá muito trabalho, minha filha dá muito trabalho, minha filha é ótima, né? É a diversidade humana. Nós escolhemos trabalhar com isso, certo? A expressão livre de ideias, sentimentos e posicionamentos desloca o poder que identifica e reduz as diferenças a nível de compreensão, desempenho e acompanhamento do segundo normas que permitem distinguir a verdade no que parece ser um erro. O exercício propiciado pelo ensino, em que a autonomia intelectual revela a capacidade de tomada de decisão do aluno, escolhendo por si só suas tarefas e o modo de desenvolvê-las de acordo com suas capacidades e interesses, corresponde ao que almejamos em atingir uma pedagogia alinhada à inclusão. Então, muitas vezes, o que a gente quer? Que o aluno faça aquilo que nós queremos que ele faça, né? E, às vezes, é preciso pensar nisso, descobrir formas, né, de dar ao aluno a possibilidade de tomada de decisões, né? O trabalho colaborativo próprio da pedagogia da diferença organiza-se em redes onde saber circula horizontalmente, sem hierarquia, né? Questão da gestão democrática, gestão horizontalizada. Todos têm o que ensinar e aprender num ambiente escolar caracterizado pela diferença de capacidades, as quais circulam e diluem a autoria do conhecimento conferida a um único aluno. Os conteúdos escolares disponibilizados para todos, a partir de atividades diversificadas de livre escolha, as quais não foram predefinidas para um grupo ou para um aluno especial, oferecem aos professores indícios sobre as capacidades dos alunos e sobre o que desejam conhecer, tornando-os sujeitos ativos do conhecimento. Em resposta ao que seria uma pedagogia que não cai nas armadilhas da diferença, propomos a incumbência de customizar, seja do aluno e não do professor. Olha aí, né? Porque quem customiza normalmente nas escolas é o professor. E está se propondo uma inversão.
né, a customização seja do aluno? Tá aí uma pergunta que vai pegar muita gente. De acordo com o customizar, é do aluno e não do professor. Aí a galera que responde assim, eu vou na lógica, né? Erra feio, e é tipo de uma questão dessa que tem 20% de acerto, 10% de acerto. Só aquela galera que prestou muita atenção no texto mesmo e que incorporou e falou, agora eu estou respondendo que nem a Mantuan, né? A gente precisa incorporar, não é baixar não, porque ela está viva. Não, você precisa incorporar a ideia dela, para você não errar a questão. Senão você fala assim, não, imagina, customizar é do professor, que absurdo. Aí você começa a brigar com a prova, aí erra a questão, né? Eu briguei muito com prova, gente. Nossa, eu brigava, falava, isso aqui é uma bobagem, não sei o que. Brigava. O que acontecia? Eu não passava. A partir do momento que eu falei, agora eu não brigo mais, o autor falou isso, é isso aí que eu respondo, certo? Isso não quer dizer que a gente... então eu aceito tudo. Não. E você está lá com um objetivo. Qual é o seu objetivo? Passar no concurso. Então, depois, quando você estiver dentro da escola, você vai discutir, vai estudar, vai fazer uma pós, vai contestar, né? Olha só, em contestar, né? Pela Mantuan, precisa estar muito bem ali, né? Ao colocar em suas ações suas capacidades diante de um conteúdo que pode explorar, sem controle externo da verdade, o aluno compreenderá o novo nas medidas e confortavelmente transitará pelos caminhos que traçou para aprender. Uma sociedade inclusiva é possível estar a caminho. Os avanços nessa direção são evidentes e resultantes das conquistas que o tornaram irreversíveis. Nosso compromisso como educadores do século XXI reveste-se da responsabilidade de concretizar uma pedagogia que responda aos anseios e necessidades desse novo tempo, né? Esse texto está lá no site da Diversa, né? Então eu estou aqui fazendo crédito, a obra da Maria Teresa Egler Mantuan e também o Instituto Rodrigo Mendes, está disponível na internet, né? Liberado o acesso, enfim. Então ela é doutora em educação, professora da Unicamp, minha universidade, né, do coração, porque eu estudei lá. Então a Mantuan é uma referência, tá, gente? Então procure, é um texto, né, que por vezes assim a gente fica diferente, diversidade, né, dá uma bagunçada na nossa cabeça, mas eu apontei alguns itens importantes desse texto, tá bom? Então boa prova, até mais, espero que vocês tenham sucesso, né? Sucesso aí nessa prova. E eu vou deixar o link também das questões da Maria Teresa Egler Mantuan, né? Se você quiser, entra lá no site da Diversa também, você vai ter acesso à informação, o texto completo lá, tá bom? Aqui também está completo, mas também você tem o texto lá. Grande abraço e até a próxima.